Olá, boa tarde. Eu tenho fãs aqui na frente, amei. Sejam bem-vindos. Bom, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, né? Porque a gente combinou que não vai ser palestra, vai ser um bate-papo sobre segurança e proteção de dados. A gente já viu um monte de coisa legal aqui nesse track de Omnichannel. Já teve case da Mr. Cat, teve agora o pessoal da Aramis e do Soma também falando do case deles. Teve Zidog falando de marca. Então, bastante coisa legal. Live shopping, comércio colaborativo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais agora, na verdade, é o único painel sobre isso, tá? Segurança e proteção de dados. E eu vou me apresentar. Eu sou a Luísa Amorim, eu sou Head de Deal Strategy aqui na Vetex. Numa outra vida mais recente, eu fui DPO, mas hoje esse cargo está com a Ângela, que também está aqui hoje com a gente. Então, me chamaram para bater um papo sobre isso. É uma tarefa árdua, né, Ângela, ser DPO. Não é fácil, não para os fracos. E, bom, só para dar um pouco de contexto do porquê a importância de segurança e privacidade, né? Sou advogada, então vou puxar a sardinha um pouco para a legislação. Mas em 2016, a gente teve a GDPR, que é a nossa General Data Protection Regulation, que é a lei europeia de proteção de dados. E com ela, empresas globais e, obviamente, focadas na Europa, começaram a precisar se adequar. E quando a gente fala de adequação, não é só a adequação da empresa, né, com relação à proteção dos dados de indivíduos. É a adequação de produto, criação de processos, isso envolve muitas áreas. Enfim, é uma operação bastante complexa, porque envolve desde área jurídica, pessoal de produto, pessoal de vendas, operações. Então, isso gerou um impacto bem significativo no mercado. E no Brasil é um assunto quente, porque a lei é de 2018, que é a LGPD. E essa lei veio também... as empresas que já eram globais já estavam se adequando, né, já estavam no processo, mas as empresas que tinham operação focadas no Brasil também sentiram esse avanço de o que a gente tem que fazer para proteger os dados de pessoas físicas. Então, a gente pensou num painel, num bate-papo, para falar um pouco da adequação de uma empresa na omnicanalidade com base no que as leis exigem. E, mais do que isso, as leis de proteção de dados, mas também as regulações. É uma empresa que é altamente regulamentada, que é um banco, por outros órgãos, como o Bacen no Brasil, ou, enfim, outros órgãos administrativos em outros países. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de chamar o Douglas Rocha, do Inter, para bater um papo com a gente. O Douglas é gerente executivo de segurança do Inter. Seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado, Lu. Por favor, pode sentar. E, para completar o nosso painel, tenho muito orgulho de chamar a minha colega de trabalho, a Michelle, que é Head de Segurança da Vetex. Seja bem-vinda, Michelle. Ela é uma figura feminina no mundo tech. Na área de segurança tem muito poucas mulheres líderes nisso, então muito prazer, é um orgulho estar participando desse painel contigo, viu? Imagina, o prazer é todo meu, super querida. Muito bom. Bom, gente, é o seguinte, eu imagino que na plateia deve ter, sei que tem advogados, sei que tem engenheiros, deve ter empreendedores, pessoas que estão buscando, às vezes, parcerias ou estão curiosos mesmo sobre privacidade e segurança. A gente vai começar, na verdade, falando um pouquinho sobre a história do Inter, né, Douglas? Eu sei que o Inter hoje não faz só banking. O Inter também tem financiamento, tem uma série de outras atividades que vocês fazem, englobam no escopo de vocês, né? Pergunta que não quer calar, o Inter ainda é um banco ou não? Eu trouxe até um slide para mostrar a timeline do que é o Inter. Acho que tem muita gente aqui que conhece o Inter só a partir dessa revolução digital aí, dos bancos digitais, a partir de 2015, 2014 para cá. Mas o Inter, para quem não sabe, já foi fundado em 94, a princípio para ser uma financeira da MRV, para facilitar o crédito e financiamento dos imóveis. Só em 2008 que o Inter virou um banco, né, conseguiu a autorização do Banco Central, e de lá para cá veio expandindo sua atuação, então criou a sua própria seguradora, criou a sua própria distribuição de valores imobiliários, então começou a mexer com investimentos. E em 2014, 2015 que começou essa virada de banco digital, né? E de lá para cá já criou até o próprio marketplace dentro da plataforma. Então o Inter hoje são 5 esteiras que a gente trabalha, então tem o core bancário, tem a parte de seguros, a parte de crédito, a parte do marketplace também. Então, o Inter hoje, ele é um super app, é uma multiplataforma. Aqui todo mundo consegue ver a história do Inter inteiro.
Não, muito bacana. E vocês buscaram muita inovação, né, nesse processo todo de novos produtos e como atingir um público, uma clientela muito maior, né? Como é que você deu essa busca por uma inovação? Como é que foi isso para vocês? Bom, a parceria com o Banco Central foi importante nesse caso, porque o Inter, por ter um ambiente muito regulado, a gente precisava da autorização do Banco Central para fazer qualquer coisa. Tem aquela contradição, né, do direito privado e do direito público, né? Um diz que você pode fazer alguma coisa desde que não esteja proibido, e o outro diz que se não estiver dito que pode, você também não pode. Então, tem essa contradição e, por conta disso, a gente precisou buscar no Banco Central o apoio para abrir a conta digital, que foi o primeiro banco a ter uma conta digital de fato, depois buscar também a evolução para ter um marketplace dentro do próprio app, que nenhuma instituição financeira tinha feito isso ainda. Então o Inter quis inovar também nesse ponto, então a gente precisa do apoio do Banco Central, buscar essa parceria e provar que é possível sim fazer. Vocês foram pioneiros, né? Com relação à segurança e privacidade, né? Qual foi o maior desafio de vocês nesse processo todo? Assim, o que vocês sentiram por justamente ser um mercado altamente regulado, né, Michele? Você, enfim, talvez queira até perguntar para ele mais a fundo sobre segurança e privacidade nisso. Pois é, ainda mais quando a gente está falando de um ambiente de cloud, né? Então, eu imagino que essa mudança para essa inovação deve ter vindo com muitos requisitos de segurança e privacidade. Você consegue contar um pouquinho para a gente? Sim. Quando o Inter decidiu fazer essa virada, naquele boom de fintechs no Brasil, não existia um banco digital. Existiam várias fintechs, cada uma trabalhando com um pedacinho ali. Uma dava crédito, a outra fornecia um cartão de crédito. O Inter já era um banco, decidiu começar a facilitar e democratizar o sistema financeiro, né, para deixar mais acessível para quem não conseguia ter acesso a um banco. Às vezes uma agência, tipo, intimida uma pessoa ali de entrar. Você não ter essa figura física ali da agência já facilita. Então, consegue abrir uma conta remoto. E essa integração, essa conversa com o Banco Central foi importante exatamente para a gente provar que era possível, com segurança, com governança, abrir uma conta remota. E após isso, a gente ainda, vendo a escala que o Inter ia tomar, já pensou, putz, eu não posso manter uma infraestrutura física porque isso aqui não é escalável. Então, o Inter, de novo, foi ao Banco Central para poder conversar, e com o apoio da AWS, foi bastante importante nesse requisito, porque a gente teve que provar para o Banco Central que era seguro levar operações financeiras para a cloud pública. Depois de 1 ano aproximadamente de conversas ali com o Banco Central, tem uma frase que o próprio Banco Central falou para a gente, foi assim, vamos fazer isso juntos. E a partir daí que surgiu a regulamentação da 4658, que foi todos esses requisitos que a gente teve que comprovar, e agora a 4893, exato, que regula exatamente isso, o que é uma instituição financeira no assunto de cibersegurança e dados, o que ela pode ou não fazer numa nuvem pública. Então, o Inter criou essa veia de inovação e posso dizer assim, que o Inter virou um provocador do Banco Central, no bom sentido, claro. Então, tudo que é de inovação não está nas entrelinhas dizendo se pode ou se não pode. Então, vamos lá, a gente quer fazer isso, como é que a gente pode fazer sem burlar nenhuma lei? Não, muito bacana. E ele falou da AWS, né, Michele, que também, enfim, é parceiro nosso. Quão importante é nesse processo de adequação também, né? Que vocês passaram pelo processo de adequação com relação à regulamentação do Banco Central, às leis de proteção de dados, né? Não basta só a empresa se adequar ao que a lei exige, mas também o entorno, né? Quem são os parceiros, com quem são os fornecedores, com quem ela lida também é super importante, né? Então, o quão importante foi para vocês escolherem as pessoas, as empresas com quem vocês lidaram, os outros stakeholders, né? E garantirem que também estivessem adequados de alguma forma? Bom, eu vou dar um exemplo na própria camada de inovação, de criar um marketplace dentro, que a gente também precisou ir até o Banco Central para conversar, porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Foi assim, que loucura é essa de colocar um marketplace dentro de um aplicativo bancário? Mas a gente teve que provar ali, mostrar a sinergia entre o serviço bancário e o serviço de marketplace. O próprio Banco Central tem uma resolução, tem uma linha que se chama BC Sharp, de inovação, que é de integração e de democratização dos produtos bancários. Então, fazia total sentido colocar um marketplace ali e fornecer com segurança um serviço para o cliente, porque a gente já tem todo o nível de proteção dentro da infraestrutura do Inter,
que a gente fornece ali, a questão de LGPD, o próprio Banco Central nos reconhece como referência no assunto. Órgãos de fora também, com a expansão do Inter, também reconhecem a parte de privacidade do Inter como referência. E como trazer todos esses requisitos que a gente já aplica no setor bancário para o marketplace. E isso foi importante com o Banco Central e a gente precisou mostrar dessa sinergia que eu comentei, como que a gente vai transacionar esse dado para um parceiro, para o seller, para o vendedor, como que a gente vai fazer esse pagamento sem expor o cliente. Né? E eu acho que nisso é a importância de ter um parceiro como o Vertex, por exemplo, para ter que ter confiança, né? Para quem que a gente vai passar os dados do nosso cliente. Eu fico muito feliz de ouvir ele falando que o parceiro, que ele vê na Vertex um parceiro de confiança. Porque o lema do nosso time, a Joyce está aqui, é justamente nós somos confiáveis. Segurança é isso, né? Segurança é a construção de confiança. Eu acho que o caso do Inter demonstra muito isso. Foi uma inovação, algo que nunca ninguém tinha feito, mas a partir do momento que vocês mostraram essa confiança para o Banco Central e fizeram junto, conseguiram inovar e trazer assim, um mercado todo para o Brasil. A gente pode dizer que o mercado de fintechs brasileira se deve a essas inovações do Banco Inter. Então, não, muito bacana, Michele. E por acaso, ontem eu estava usando essa camiseta, né? A gente mandou fazer umas camisetas, né, do We Are Trusted. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, aproveitando a sua fala, Michele, sobre os desafios dessa adequação também no mundo do e-commerce de um modo geral. Né? Você tem bastante experiência também em outras empresas, né, com segurança e privacidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, de um modo geral. O que representa, né, esse tipo de adequação no mundo do e-commerce? Né? Qual é o impacto disso? É uma pergunta muito boa, Lu, e é um desafio que a gente está vivendo muito lá na Vertex nesse momento. A gente está aqui com a equipe de privacidade também, e é um trabalho em conjunto. Né? A gente está fazendo adequação do produto Vertex, não só a LGPD. A Vertex está em mais de 32 países, então a gente precisa estar adequado às leis de privacidade e proteção de dados e também às leis comerciais de cada país em que a gente atua. Então, são 32 países em que a gente precisa checar quanto tempo a gente precisa manter os dados, né, por questões legais, quanto tempo por quando a gente tem que apagar, por que a gente tem que apagar. E é um desafio, assim, cross-team, como eu disse, né? Não é só de tecnologia, é um desafio legal, é um desafio também de contabilidade da equipe financeira. Então, no nosso time, a gente tem desde o pessoal de advocacia até pessoas de produto, advogados especializados. O que eu acho que é muito bacana é que a Vertex tem essa preocupação de ser uma solução universal. A gente tem clientes como, por exemplo, o Banco Inter, que está indo agora para o mercado americano e para a Europa, e que já pode considerar a Vertex para fazer essa mesma solução que é feita aqui de marketplace para esses outros países. A gente tem clientes como a H&M, na Europa, em que hoje eles contratam, em cada região eles contratam uma solução de e-commerce, porque precisa ter essa adequação às leis de proteção de dados e às leis comerciais. E agora a gente está conseguindo migrar a H&M na América Latina e a gente tem o objetivo de que isso aconteça também na Europa e nos Estados Unidos. Então, é um desafio muito bacana. A gente acorda com os olhos brilhando, sabendo que tem que trabalhar numa coisa que assim, é gigantesca. Né? Não, esses desafios globais são muito complexos, né? Porque também envolve um conhecimento técnico, e aí quando eu falo técnico, né, obviamente estou falando aqui de produto, mas também é técnico de outras matérias também, de governança corporativa, de compliance. Então, de fato, é uma força-tarefa multidisciplinar. E poder apoiar os clientes também dessa forma é bastante complexo, né? Porque tem que entender a operação deles também para saber como a gente poderia apoiá-los em adequação também. E eu acho que esse desafio também tomou uma proporção maior quando a gente abriu o capital ano passado, né? E aí a gente fala de outras empresas que são listadas na Bolsa de Valores. O olhar do fiscalizador fica ainda mais em cima, né? E aí eu queria saber de você, o que você acha que mudou com relação a isso, né? Porque no caso da Vertex foi ano passado que a gente abriu na Bolsa, né? Graças a você. Não, uma equipe multidisciplinar também enorme, né? Uhum. Mas o que mudou, assim? O que você acha que teve de alteração assim, no dia a dia da empresa com relação à adequação para segurança e proteção de dados? Então,
como uma empresa com capital aberto na Bolsa de Nova York, a gente tem que obedecer a Sarbanes-Oxley, que é uma lei, um conjunto de boas práticas financeiras. Então, a gente tem que estar regulamentado, estar cumprindo as obrigações da Sarbanes-Oxley nesse ano. É um desafio muito grande, né? Porque todos os nossos dados financeiros têm que estar altamente protegidos. Isso traz assim, uma série de obrigações que é difícil de escalar, né? Então, se você pensar, por exemplo, que um incidente de segurança causado aqui no Brasil pode impactar os resultados financeiros da Vetex e impactar os nossos acionistas, então traz assim, uma carga de responsabilidades muito grande. E o que a gente está fazendo dentro da Vetex para lidar com isso? A gente optou por utilizar segurança e compliance as code. Em vez de a gente fazer essas configurações todas manualmente, são muitas configurações, o Douglas está aqui, a gente passou a tarde hoje conversando sobre tecnologia, a gente está fazendo isso através de código, né? Então, a gente define a nossa infraestrutura, define todo o deploy do nosso produto através de código, e o código se certifica que a gente tem esse compliance. Fica muito mais fácil de escalar. Compliance as code, security as code, tudo isso é parte de uma cultura chamada DevSecOps. A DevSecOps é uma evolução de DevOps, né, onde a gente traz segurança para dentro do desenvolvimento do produto. Porque quando a gente olha em segurança, em privacidade, toda a empresa pensa nisso como um custo. Por que eu vou ter que investir em segurança? Por que eu vou ter que investir em privacidade? Realmente, é um custo, depois que o incidente já aconteceu. Porque você está pagando para ver onde é que você errou. Agora, quando você traz isso para esquerda, que a gente chama, né, para dentro do produto, você está transformando segurança e privacidade em investimento, né? Eu estou escrevendo um livro para a O'Reilly, não sei se chamado Learning DevSecOps, que é justamente sobre isso. Como é que a gente introduz segurança e privacidade desde a definição do produto, o seu desenvolvimento, o deploy, né, para que a gente tenha checagens de segurança e de privacidade durante toda essa esteira. Eu tenho certeza que lá no Inter também é assim, né, Douglas, hoje? Sim, a gente segue. Tem mais de 1.200 microserviços que passam pela esteira de desenvolvimento seguro. Então, todo aquele processo, desde o treinamento de desenvolvimento seguro para o dev, quando ele entra, antes dele codificar a primeira linha de código, ele passa por um treinamento. Tem os treinamentos recorrentes durante o ano. A gente verifica a qualidade do código desse desenvolvedor. E se ele tiver com alguma dificuldade, tem um treinamento específico para aquele desenvolvedor em cima. A própria infraestrutura é via código, então passa por uma esteira de aprovação, tem todos os guarda-reios para não entrar nada vulnerável em produção, até porque o ambiente altamente regulado como o Inter não é pegar aquelas fintechs, não vamos falar de fintech, todas essas startups da moda, de streaming de música, streaming de vídeo, se isso cair ou vazar alguma coisa, alguma informação, é simplesmente o vídeo que vai parar ou a música que ele vai parar de ouvir. No nosso caso, não. É o sigilo bancário do nosso cliente que está por trás. Tem toda uma regulamentação por trás. E aí eu pego até o gancho também na SOX, que o Inter também está fazendo esse movimento para ir para os Estados Unidos. Imagina não ter uma integridade do dado ali do financeiro. Isso é muito crítico. Então a gente precisa cuidar da esteira desde o início, da codificação até o deploy disso em produção. Muito bom. Um dos benefícios que a gente vê dentro da Vetex de incluir, de trazer essa segurança mais para a esquerda, é justamente a redução do número de vulnerabilidades, do número de incidentes, né? E aí completa aquele movimento que eu falei, a gente transforma custo em investimento. Como é que é isso dentro do Inter? Hoje vocês conseguem ver, vocês conseguem separar essas questões? A gente já conversou um pouquinho à tarde sobre isso, queria que você compartilhasse com a gente. Consigo sim. Quanto antes na esteira, né, você corrigir as vulnerabilidades, mais barato fica a sua correção. Então, tem várias camadas, o Inter a gente usa vários níveis de proteção. Então, desde a própria TI, que tem ali o papel de manter a operação, tem os parceiros nossos de segurança, e são N parceiros, a gente está falando de confidencialidade, de integridade, de própria disponibilidade do ambiente, o próprio esteira de desenvolvimento seguro, conscientização,
quando você começa a proteger essas camadas e evita que vulnerabilidades entrem no ambiente produtivo, lá na frente isso fica mais barato. Se em caso de algum incidente ocorrer, eu até bato na madeira que não ocorra, né? Mas se você pode olhar no mercado a quantidade de ataques que vem sofrendo o pessoal aí, a gente não vê mais muita preocupação. Não é que não vê muita preocupação com vazamentos, mas indisponibilidade do ambiente acho que pode quebrar uma empresa. Acho que tanto quanto um vazamento de um dado pessoal é crítico, uma indisponibilidade da tua operação se torna crítica também. Então você tem que controlar acesso. Tem aquelas pessoas ali que realmente precisam de ter um acesso administrativo ou um acesso mais permissivo para fazer alguma operação ou suportar o ambiente, mas ele pode fazer algo crítico no ambiente? Pode. Ele deve? Não pode. Não deve. Né? Então, a gente precisa monitorar também esses acessos. Então, toda uma camada de proteção, seja de dados, seja de gestão de vulnerabilidades, seja do próprio código, seja selecionar os parceiros corretos para integrar no nosso ambiente, porque não adianta nada você proteger toda a sua casinha e deixar uma janela aberta para alguém entrar. Vou aproveitar a pergunta do Douglas e vou fazer uma pergunta para você, Lu. Bora? Pode fazer. Ele falou justamente sobre seleção de parceiros. E você migrou da área de proteção de dados para a área de contratos, né? Você hoje faz parte do nosso GeoStrategy. Como é que tem sido essa procura por segurança e proteção de dados no momento da contratação? Olha, os parceiros, os clientes e todos os os agentes com os quais a gente fecha um negócio, né, estão preocupados cada vez mais com a linguagem contratual. Não só porque é uma obrigação legal, né, que a gente tenha previsões no contrato para proteger ambos os lados e determinar quem é controlador, quem é operador, né, assim, tem que estar muito bem definido qual é a responsabilidade de cada um no tratamento de um dado pessoal, como também essa garantia da due diligence, né, da checagem, se está tudo sendo feito de maneira correta. E aí a gente trabalha muito em parceria, né, porque o legal está ali, o jurídico está negociando o documento legal que vai ter validade, vai ser implementado depois, mas eu tenho que garantir que eu não estou prometendo algo que não é viável na parte técnica. E eu estava, enfim, ouvindo vocês falando, me ocorreu uma coisa, né, que a gente não pode pensar só na penalidade no caso de um descumprimento legal, com medo de uma multa, por exemplo, né, porque a gente fala muito em penalidade, quando a gente fala... Sou advogada, né? Eu tenho que pensar na penalidade e pensar no futuro. Mas a gente não pode pensar dessa maneira reativa mais, e sim de uma maneira muito mais estratégica a longo prazo, e isso traz valor. Vocês, por exemplo, mirando nos Estados Unidos, o que impacta numa valuation de uma empresa também? O quanto ela investe em segurança e privacidade. Então, como é que você demonstra isso? Não só com a tecnologia também, mas com certificações. Então, que é outro também ponto que a gente também briga bastante, né, para ter sempre e garantir que os parceiros também tenham implementados. Então, isso me ocorreu na fala de vocês também, que eu achei bem bacana. Exato. Na Vetex a gente tem um escritório, a Joyce está aqui, ela é responsável por esse escritório de Risk Assessment. Para quem não conhece, Risk Assessment é um processo em que você, ao selecionar os seus parceiros, você faz uma série de perguntas de segurança e privacidade para ter certeza de que eles estão cumprindo. Afinal, como a Lu disse, existe uma responsabilidade compartilhada. O e-commerce que cria e hospeda todos aqueles dados, ele é o... Eu sempre esqueço, me ajuda? O e-commerce é o controlador? Não, ele é o... Não, ele é o processador. O processador. Isso. E existe o e-commerce que ele é o... Controlador. Controlador, obrigada. Por controlador é quem determina a ação, né? O que vai ser feito com aquele dado, né? Exato. E, na verdade, assim, é uma cadeia muito complexa, né? Porque dependendo da atividade em si, no momento você pode ser o controlador e em outro processador, né? Então, essas relações estarem bem estabelecidas no instrumento jurídico também é importante, e na parte da Joyce, que é a due diligence, né? Que é a parte de assessment anterior. Exato, fazer esse assessment antes de você compartilhar os seus dados com outros usuários. Uma das coisas que a gente fala, quando a GDPR foi implantada na Europa, eu estava morando no Reino Unido, naquela época o Reino Unido fazia parte da União Europeia, e uma das coisas que mais se falava sobre a GDPR não eram as multas, era o processo de educação que havia dentro da cadeia
da GDPR. Né? Porque quando você vai contratar, por exemplo, o Inter, quando contrata a Vetex agora, ele determina em contrato que existem certas obrigações. E a Vetex faz a mesma coisa com todos os outros parceiros para ter certeza de que ela está cumprindo. Então, as leis de proteção de dados, elas são muito mais nesse sentido, né? De proteger a cadeia de dados, muito mais do que aplicar multas. E pegando um gancho nisso, nas próprias conversas com o Banco Central, isso antes de ter um LGPD, quando a gente foi abrir a conta digital e depois, posteriormente, o Intershop, tem toda essa preocupação com qual é o compartilhamento, nível de compartilhamento dos dados que a gente vai fazer. Né? O Banco Central, por exemplo, ele quis ver todo o fluxo, ponta a ponta, fim a fim do processo, exatamente para casar essa... Pô, eu estou com um ambiente altamente regulado e eu vou passar os meus dados, tirar de dentro desse cofre do Inter e jogar para um parceiro. Então, uma das alternativas... E aí, não precisam tomar como base como foi implementado no Inter, porque o Inter escolheu a Vetex por já ter esse know-how, né, de gestão de estoque, de gestão de sellers, de gestão de nota fiscal, coisas que o Inter não sabia fazer. Então, a gente já pegou para poder aprender junto com vocês. Então, construímos do nosso lado ali todo esse arcabouço de passar para a Vetex ali o pedido já pronto. Né? Claro que vocês têm todo um arcabouço de pagamento, de antifraude, etc. Mas a gente quis utilizar do nosso lado todos os níveis de proteção que a gente já tinha implementado, né, na conta digital, ao levar essa estrutura para a AWS e por aí vai. E você falou, curioso, né? Você falou do Banco Central. O Banco Central queria entender o que era feito com os dados, né? Mas e o cliente, né? O cliente tem visibilidade do que é feito com os dados, então esse é outro ponto bastante importante, né? O quanto a gente é transparente com relação ao que é feito com os dados e como a gente, muitas vezes, até trabalha com o cliente para ajudar ele a deixar isso claro, né? Porque a lei, de fato, quem é protegida é a pessoa física. Então, quão transparente a gente está sendo com a pessoa física que está utilizando um serviço, que está navegando online, colocando os dados dela num site ou num app, ou o que quer que seja, e para onde vai esse dado, né? E é um desafio, porque a gente também não quer que não ser claro, mas também a gente quer garantir que a operação inteira está segura. São muitos fatores envolvidos, né? Exato. A Vetex também... Eu vou falar muito de Vetex porque Vetex é o meu dia a dia hoje, mas a gente consegue transportar isso para todas as empresas que estão vivendo isso nesse momento. Uma das atividades que a gente mais tem feito é com relação à proteção de dados, anonimização de dados, né, que é muito importante. Lá a gente está utilizando a tokenização. Né? A tokenização é a troca desse dado por um token que é elegível, e aí, se esses dados vazarem, se a base de dados dos tokens vazarem, as pessoas não têm acesso ao dado original, têm acesso apenas aos tokens. Então, isso é uma coisa que a gente faz hoje e que é cobrado em contrato. Né? Existe algum tipo de anonimização? Como é que vocês estão fazendo isso? Né? Data Lake também, uma outra coisa que a gente precisa muito se preocupar, porque, como eu disse, a Vetex está em mais de 32 países. Estamos nos Estados Unidos, estamos na Europa. Os dados dos clientes que estão nos Estados Unidos e Europa não podem ser processados em outros países. Então, existem requisitos aí bem técnicos e que a gente tem trabalhado bastante para fazer isso. E lá no Banco Inter? Tem um detalhe aí sobre como que essa segurança, essa privacidade influencia nessa experiência do cliente, né? Então, o Inter tem trabalhado muito bem com isso. Por dentro do próprio app, o próprio cliente ele consegue, em 3 passos, ali, um passo, desabilitar se ele quer receber propaganda ou se não quer. Ele tem a política de privacidade na mão dele, disponível. Então, dá uma agilidade, dá uma segurança para ele. A própria anonimização, isso está claro. Se você entrar na página do Inter, no portal, a política está lá, simplificada. Tem uma política simplificada e tem a política no detalhe, para aquelas pessoas que querem ver no detalhe. E uma coisa que a própria LGPD fala, a gente tem que transmitir essa mensagem, o que a gente está fazendo com os dados e qual que é a segurança que a gente está colocando nesses dados de forma lúdica. Então, na própria página do Inter, na landing page, nós criamos alguns vídeos educativos, não só para o próprio usuário, mas o Inter também tem conta Kids.
Então tem lá de forma bem lúdica o como que nós estamos utilizando, como que o tutor daquela criança pode autorizar ou não o uso dos dados. Isso é importante para trazer transparência, que é o que o próprio cliente quer. Ele quer segurança, se sentir confortável, se sentir seguro ao fornecer os dados dele para aquela empresa, para o Inter, no caso. Uma das coisas que a gente discute muito lá é porque o meu time se chama segurança e privacidade. Na verdade, é segurança e proteção de dados. Mas uma coisa que a gente quer falar muito é sobre essa engenharia da confiança, né? Trust Engineer, que eu acho que é exatamente isso que você está falando. O que a gente precisa passar para os clientes quando a gente está falando de segurança e proteção de dados em uma cadeia de múltiplos canais, imagina o Inter, né? Que está ali no banco, está ali no app, está no marketplace, é essa confiança de que os dados do cliente estão seguros e protegidos. E é isso, pessoal. É muito bom. Transportar segurança para cliente. Muito bom, Michelle. Obrigada pelo seu input. Ô, Douglas, eu queria te pedir, agora para a gente fazer um wrap-up, porque a gente tem assim, mais 5 minutinhos. Sim. Se puder falar os pontos principais aí, dos highlights, do que você queria passar para o pessoal aí com relação ao Inter e os desafios de vocês com relação à segurança e privacidade. Eu coloquei nesse slide focado aqui no Intershop, mas eu posso dizer que esses são os desafios de qualquer empresa, em qualquer nicho. Tá? Então, os principais desafios que a gente enfrentou no caso do Intershop foi LGPD. Como é que eu vou compartilhar esses dados com o meu fornecedor? Como é que é a diligência para a entrada de novos sellers dentro do Intershop? E isso foi bastante importante na parceria com a própria Vetex. Tem a parte da integração com a regulamentação do Bacen. Então, toda essa conversa que a gente disse aqui que aconteceu, isso foi primordial. Sem a bênção ali do Banco Central, jamais isso teria saído do papel, né? A própria integração, a tokenização que a gente entre o Inter e a Vetex, né? As chaves, a gestão das chaves como é feita, dos sellers e a facilidade de integração disso para dentro do Intershop é fantástico, né? E a diligência desses sellers. Então a gente não coloca para dentro do Interstore, do Intershop, qualquer vendedor, né? A gente tem que dar segurança, a gente prover a segurança para o seller de que o cliente que está comprando, ele é um cliente bom, é um cliente confiável, não vai ter fraude, né? Aí tem a segunda camada, que é a própria Vetex. Então, tem a confiança dos dois lados, que o cliente está comprando de alguém confiável e o vendedor está vendendo o produto dele para um cliente confiável também. Michelle, quer acrescentar algum comentário? Não, eu queria agradecer muito a sua presença. Quem não sabe, eu não gosto de falar em público, mas a Lu é aquela pessoa que tranquiliza a gente. Então, obrigada. Foi um prazer compartilhar esse painel com você e com o Douglas. Douglas, aliás, que vai sair daqui e vai para o jogo no Mineirão. Direto. Você acredita nisso? Não, direto. Boa sorte na sua volta, Douglas. Galo doido hoje. Olha, bom, gente, queria agradecer vocês, queria agradecer a Michelle, maravilhosa, Douglas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E é isso. Obrigada pela parceria. Obrigado, pessoal.